Meus amigos, Paulo Rodrigues mais uma vez falando com vocês, a pedido aí dos nossos amigos e seguidores. Mas antes de mais nada, eu vou te pedir para que você se inscreva nesse canal, curta, comente, ative o sino, que isso aí vai me ajudar a continuar gravando, beleza? Muita gente começou a falar mal da Shein no YouTube, eu vi vários fóruns, comunidades, as pessoas falando sobre o supply, o fornecimento. Tinha gente que nem sequer parou para ler isso aqui, ó, o livro branco. Vocês precisam ler, gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui fala sobre a mintagem, como que funciona o processo de longo prazo, fala sobre o AMP, vai falar também na atualização nova sobre o NFT, a queima de tokens, vai falar sobre esse termo utilizado, free mint, fala sobre as penalidades de você clamar os tokens no prazo. Se você passar do prazo, você perde esses tokens, são queimados também. Fala sobre o stake. Tudo isso vocês precisam ler, porque isso aqui é informação, isso aqui é importante. A mesma coisa aconteceu em 2009, quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ninguém acreditava. As pessoas falavam mal, criticavam o Bitcoin, e hoje o Bitcoin se tornou o que ele é. Né? A utilidade, a adoção ajudou esse crescimento. Então vocês precisam ler antes de falar sobre o fornecimento do projeto, beleza? Vamos falar um pouco sobre os tokens, que esse é um assunto muito importante, é a dúvida da galera, muitas pessoas precisam saber sobre isso. E o Jack, o fundador, ele não foi doido, maluco de colocar muitas moedas em circulação de forma que desnecessária, à toa, sem utilidade. Ele vai trazer mais adoção para o projeto e vai trazer novas utilidades também para o token. Mas resumindo, o projeto hoje, a moeda em si está cotada em 402855 na rede Ethereum. Como vocês sabem, vocês podem mintar gratuitamente em vários outros protocolos. Lembrando, a Shein você não precisa comprar, a Shein é free mint, você só precisa fazer a mintagem. Então a Shein é gratuita, ela não te dá a obrigatoriedade de você comprar o token, você pode mintar no prazo, você escolhe o prazo, você escolhe o dia e daí você tem esses tokens, tá bom? Aqui nas últimas semanas, vou dizer nos últimos 7 dias, a Shein ela teve um crescimento de mais de 600 ou 700%, né, devido a algumas especulações do que aconteceu no Twitter. O Jack ele tweetou falando sobre o NFT que está vindo. Essa é uma ferramenta que vai queimar os tokens, tá? Para quem não sabe, esse Shein NFT, ele diz aqui no Twitter dele, pedindo para a gente ter mais calma, ter mais paciência, que isso vai trazer utilidade para o token. E eu vou explicar daqui a pouquinho o que vai acontecer nessa queima desses tokens. Tá? Antes de mais nada, eu vou falar também sobre um outro tweet que o Jack fez. Ele foi até a sede, acredito eu, que esse aqui seja o CEO e o fundador da OKEx, que é uma corretora muito grande, esse cara aqui. Então a OKEx aqui está entre as top 13, com 889 milhões de dólares de volume nas 24 horas. Isso é muito bom. Então o Jack ele teve aí a presença do CEO, com certeza ele foi até o encontro para poder apresentar o projeto e levar mais adoção para o token, tá? Levar mais utilidade e mais pessoas a negociarem esse token. Isso é muito top, eu gostei, porque a OKEx é uma corretora que eu tenho cadastro, eu utilizo e muita gente no mundo todo já utiliza. Beleza? Outra coisa que eu queria comparar com vocês é em relação ao Bitcoin e ao protocolo da Shein. Por que às vezes eu comparo o Bitcoin com a Shein Crypto, tá? Em relação ao projeto, não em relação ao número de moedas ou a preços. Isso não significa que a Shein vai chegar ao mesmo preço do Bitcoin. E lembrando, isso aqui não é recomendação de investimento, a gente só faz esse estudo para entender o motivo, o que o Jack, o que tem por trás dessa mente desse cara, o que ele quer trazer para nós. Tá? Então, por que eu sou muito otimista, independente do fornecimento de token? A moeda ela é free, ela é 100% grátis. Então, você não precisa comprar. Isso já é o primeiro passo que te dá o otimismo para poder fazer parte. Você só vai gastar o gás do Ethereum. Você pega ali um final de semana onde Ethereum não tem muita transação, você pode usar ali a rede da Ethereum, da BNB ou da Polygon, mintar esse token para 400 dias e receber alguns milhões de moeda. Então isso para mim eu sou muito otimista nesse primeiro ponto. O segundo motivo que me deixa mais otimista com a Shein é em relação à prova de participação, onde te dá acesso a você ter stake desses tokens, tá? O stake Shein, ele meio que tira as moedas de circulação. Essa prova de participação ou prova de envolvimento, isso inclui aumentar o token, colocar ele todo em stake, se você quiser, ou caso não queira, né? Então isso para mim é fantástico,
muitas pessoas estão ganhando token de graça e ainda colocando stake para aproximadamente 500 dias ou 1000 dias, porque isso lá na frente pode ganhar muita valorização devido à saída de tokens do mercado. Então a Chain, ela segue todos os princípios, tá? Todos os princípios do Bitcoin. Vocês podem reparar, pegar o white paper aqui do Bitcoin e ler, fazer toda a leitura. Então, basicamente, as pessoas esquecem que o Bitcoin, na época, ninguém tinha o que pagar. As pessoas só tinham que usar um poder computacional, uma CPU, né, que na época não precisava, não tinha necessidade de ser um ASICS. Tá? Hoje em dia, para minerar Bitcoin, você necessita de um ASICS, né, que o poder computacional é muito mais forte. E hoje a Chain você não necessita disso, você só precisa o quê? Pagar uma taxa de gas. Tá? Isso, eu sou muito otimista em relação a isso, porque existe outro ponto aqui que eu queria comentar com vocês, é em relação a security tokens. Eu vou deixar essa matéria na descrição, escrita por Daniel Cucchieri. Ele fala sobre security token, a importância do security token e sobre as regulamentações que está por vir no Estado americano, no governo americano. Então, muitos projetos de cripto já estão meio que prestes a serem regulamentados por ser uma security token. Tá? Mas aqui eu vou ler rapidamente para vocês essa parte inferior, a diferença dos ICOs e dos STOs, que são as Security Token Offering. Só que a diferença da Chain para esses projetos de ICOs é que quando você possui esses dois, eles têm alguma semelhança, que se trata de forma como os ativos são entregues aos investidores. Então, a Chain ela não foi entregue através de venda privada ou venda pública, ou oferta inicial, ou venda a mercado aberto diretamente, ela foi entregue aos consumidores através de um free mint, de uma mintagem. Então, como vocês podem reparar, ninguém comprou Chain de modo privado, então ela começou do zero e ela foi mintada pela população, pelas pessoas. Entretanto, as STOs precisam ser compatíveis com regulamentações bem mais rígidas do que os ICOs. Na verdade, os ICOs eles ainda não são regulamentados. Então está em aprovação nos Estados Unidos, dizendo que os projetos de smart contract, alguns deles, como por exemplo o Ethereum, eles precisam ser regulamentados como security, porque eles passaram por uma venda privada, passaram por investidores e entre outros. Então hoje existem aproximadamente 1 milhão de carteiras na rede do Ethereum, mas existem também várias e várias outras carteiras, tá? Em outras redes, como por exemplo na Binance Smart Chain, na Polygon, Avalanche, Ethereum, Moonbeam, Evmos. E no total disso aqui a gente soma de mais de 30 milhões de wallets. Se a gente comparar com alguns projetos, a gente pega aqui por exemplo a NIR, né? A NIR, todo mundo sabe que a NIR é um protocolo que está entre os top 20 ou top 30, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui a NIR está entre os top 30, né? E a NIR chegou a um nível de mais de 20 milhões de wallet, 20 milhões de carteira. O que eu falo disso? Por que eu falo sobre isso? Quando se tem um número grande de usuários e um número grande de carteiras, isso chama a atenção de várias companhias, de várias startups e de várias empresas, como corretoras. Então, quando você chega a um nível de muitas carteiras, muitas wallets, você tem um número de transações muito grande e você tem um número de taxas também muito grande que serão utilizados dentro dessas corretoras ou dessas empresas. Tá? Então esse é um dos motivos que o Jack, talvez ele tenha sido convidado pela OKEx, que é a corretora, para explicar o projeto e talvez até numa possível listagem do projeto dentro dessa SEX. Tá? Lembrando que o objetivo do Jack não é se preocupar com corretora centralizada, mas com o crescimento do ecossistema isso acaba acontecendo. Beleza? Vamos lá para o Dune agora de novo. A gente vai falar sobre o Dune na data de hoje. Então hoje foi um dos maiores mint, dos maiores claim. Hoje a gente pode dizer que as recompensas saíram devido aos últimos 5 a 10 dias. Hoje foram um dos maiores, por isso que houve a queda do preço, acredito eu. Muita gente mintou e muita gente recolheu esses tokens hoje e acabaram vendendo. Mas o que eu quero te mostrar aqui no Dune é o seguinte, preste muito bem atenção. Então, falando um pouco sobre essa análise do Dune, a maior parte dos chain que já foram cunhados, eles representam já 42%. Por que eu falo isso? O projeto já tem mais de 30 dias, correto? Então aqui está dizendo que de 2 a 30 dias, 42% desses tokens já foram
para a mão de terceiros ou de corretoras ou de pessoas que compraram nessas corretoras e mandaram para sua carteira, ou seja, já estão no mercado. 42%. E os outros 16%, o que me chama muita atenção é que esses mesmos 16% serão cunhados ou clamados nos próximos 360 dias. Isso é incrível. É por isso que eu acredito que o Jack ele está trazendo esse chain burn, né, que é o chain NFT, na melhor hora, que é onde 16% vão ser clamados nos próximos 360 dias. É por isso que eu acredito que nos próximos 200 a 300 dias a chain pode sim ter esse crescimento, porque a galera vai esperar esses 360 dias em massa, porque esses de 2 a 30 já se passaram e já está tudo no mercado. Você pode reparar, Huobi, MXC, Gate.io, Bitrui, e agora é o trabalho de adoção, onde ele está levando agora a adoção para as pessoas, beleza? Então, recapitulando, falando sobre o Chain NFT, como é que vai funcionar isso? Vou dar um resumo para vocês. O Chain NFT, ele basicamente, você vai arquivar, é como se fosse um arquivo compacto de várias carteiras, tá? Você pega a sua carteira, eu vou pegar aqui uma imagem, mais ou menos assim. Hoje, para você mintar o Chain, você tem que usar diretamente uma wallet e faz o seu claim rank, você gera o C-rank para poder ter esse acesso ao contrato inteligente do RC20. E daí você sobe no rank. Agora com o Chain NFT, você tem a parte do Chain RC721, o contrato. Você faz um compacto dentro dessa carteira utilizando os VMU e você pode utilizar até 100 carteiras dentro desse compacto e você pode clamar até 100 carteiras. Paulo, mas isso vai gerar mais moeda de circulação, negativo. Lembre-se que a dificuldade já está aumentando e vai aumentar mais rápido, entendeu? Então a galera que ainda falta os 60% ou 70% de tokens a serem mintados e clamados, eles vão sair com mais velocidade. Só que tem um outro lado que é mais positivo do que isso, que é o lado do Chain NFT através de venda e compra na OpenSea, tá? Então foram liberados agora o testnet, esse aqui é o site OpenSea Testnet, que é a plataforma onde você negocia, compra e vende NFT, mas só que aqui é a parte da rede da Goerli, que é a rede de teste do Ethereum, tá? Então você pode reparar que aqui a Chain NFT está em primeiro lugar também, com mais de 1.734 vendas, só que isso aqui é a fase de teste. Mas como é que vai funcionar isso aqui? Você basicamente vai vender através de um NFT todas as suas 100 wallets, né? É como se fosse um contrato futuro de chain. Você meio que compactou aqui todas as suas 100 wallets e você vai disponibilizar no OpenSea. Só que quando você lista essas 100 carteiras dentro desse NFT aqui no OpenSea, eles automaticamente são queimados, eles saem de circulação. Gente, isso é incrível, isso vai diminuir drasticamente o fornecimento, tá? E não só isso, você vai poder também colocar esse mesmo NFT em stake, você vai poder trancar esse NFT, por exemplo, o prazo de 1000 dias, essas 100 carteiras dentro desse compacto. Então isso me chamou muita atenção, que é onde a comunidade já está interessada nesse Chain NFT, que é o que vai trazer o crescimento, e você poderá adicionar esse NFT no stake. Você pode escolher os dias para fazer esse stake. Então você pode vender esses tokens, por exemplo, 100 carteiras dentro desse NFT e você vai ter como um contrato futuro de claim para daqui a alguns anos ou daqui a alguns dias. Isso é fantástico, porque o comprador que pega esse NFT de você, que compra seu, ele vai poder clamar esses tokens no prazo que você determinou. Então isso tira as moedas de circulação, isso é fantástico. E menos moedas em circulação, para nós é melhor, todo mundo sabe disso. Então, gente, o comprador ele fica com o direito à reivindicação do token. Isso, por exemplo, eu, Paulo, quero comprar esse NFT aqui do Carlos. Só que a reivindicação do token dele é para 400 dias. Então, eu vou reivindicar esses tokens por ele, porque eu comprei esse token dele na OpenSea. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Isso para mim foi incrível. Eu gostei muito dessa ideia, beleza? Então vamos lá, umas estatísticas finais que eu vou passar para vocês em relação a quanto está dando de mintagem, quanto que a galera está recolhendo esses tokens, geralmente. Nas últimas horas, aqui foram mais de 35 milhões, isso está
meio que andando de lado agora, porque no início começou a crescer o claim, estava muito alto, estava em torno de bilhões, na casa de bilhões, agora está na casa de milhões. Então a dificuldade vem aumentando cada dia. E o mint aconteceram nas últimas horas de 1.988 carteiras mintadas dentro do protocolo na rede do Ethereum, beleza? Então é isso. Resumindo, eu acredito nesse token porque a usabilidade vai chegar. As pessoas que estão por trás são pessoas que estão se mostrando muito transparentes e a gente acredita que isso lá na frente vai ganhar usabilidade porque o Jack mesmo está criando seu próprio protocolo, beleza? Tamo junto, só o começo e vamos para cima. É nóis, valeu!